Oi, gente. Eu sou o Diego Viana, do grupo Ação Covid-19, e esse vídeo é uma conversa com o pesquisador Domingos Alves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde dessa faculdade. Ele é membro do grupo Portal Covid, que, junto com o grupo Ação Covid-19, lançou uma nota técnica explicando os limites e as falhas do Plano São Paulo, apresentado pelo governador do estado de São Paulo, para organizar a reabertura do comércio e das atividades econômicas no estado. Essa nota técnica foi usada por um grupo de entidades, sobretudo do mundo jurídico, para pedir uma liminar que barrasse a reabertura, o relaxamento da quarentena no estado. Então, eu vou falar com o Domingos sobre os motivos pelos quais os grupos acreditam que essa reabertura deve ser bloqueada e o que sustenta a nota técnica. Bom, na nota técnica publicada no começo do mês, os grupos Portal Covid e Ação Covid afirmam que as medidas anunciadas pelo Estado de São Paulo contradizem os dados do próprio governo estadual. Poderia falar um pouco sobre essas discrepâncias? Sim, claro. Na apresentação do Plano São Paulo, né, e isso consta na nossa nota técnica, lá na apresentação do Plano São Paulo, o governador colocou como pressuposto, né, para fazer essas medidas, adotar o Plano São Paulo, tá? Dois pressupostos básicos. O primeiro pressuposto é que as medidas de isolamento social achataram a curva de contágio em São Paulo. Aliás, hoje, durante a fala dele, ele voltou a falar isso, tá? Inclusive colocando números que ele diz que estavam apontando para esse achatamento, tá? O outro pressuposto que foi tomado para a realização do Plano São Paulo foi o fato de que caiu a participação do Estado de São Paulo no número de casos e mortes por coronavírus no Brasil. Veja bem, então, com relação ao primeiro pressuposto, tá? De maneira nenhuma, aliás, na apresentação do governador Dória, é mostrado um gráfico, tá? Logarítmico, tá? Que mostra a curva brasileira, a curva para o estado de São Paulo, em comparação com os outros países. É muito fácil olhar no mesmo gráfico, no gráfico apresentado pelo governador de São Paulo, estavam acelerando, tá? No mesmo dia que as curvas para os países que foram apresentados, tá? Que foi Estados Unidos, Itália, tá? Já estavam desacelerando. Inclusive, na nossa nota técnica, nós apresentamos detalhadamente, tá? Um gráfico que mostra que para o Estado de São Paulo, tanto para o Estado de São Paulo quanto para o Brasil, tá? As curvas, o aumento do número de casos estavam acelerando. Ou seja, tanto no Brasil quanto no Estado de São Paulo, tá? Enquanto os outros países, por exemplo, a partir do 50º dia da sua epidemia, estavam desacelerando, colocando o pé no freio, o Brasil e o Estado de São Paulo estavam acelerando, tanto em número de casos quanto em número de óbitos. Tá? E isso é mostrado de uma maneira, até certo ponto, cínica. Por quê? Porque, matematicamente falando, ao você olhar para o gráfico que foi apresentado pelo governador, era possível ver essas características que eu falei agora aqui, inclusive diferentes do que era apresentado por os outros países. Com relação ao segundo pressuposto, também é um outro equívoco de matemática simples, matemática básica, né? É óbvio, o estado de São Paulo foi o primeiro estado a ter casos de epidemia. Então, lá naquele momento, quando começou,
100% dos casos anotados para o Brasil eram do estado de São Paulo. À medida que essa epidemia foi se espalhando em outros estados, a participação do estado de São Paulo naturalmente cai, mas não pelo fato de que o número absoluto dos casos de óbitos de São Paulo caíram. Era o fato de que a participação de São Paulo diminui porque outros estados começaram a ganhar importância, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Amazonas, etc. e tal. Tá? Uhum. E também isso é mostrado de uma maneira cínica, porque é uma conta extremamente simples de se fazer. Tá? Diminuiu a participação porque outros estados começaram a aumentar também, inclusive como o estado de São Paulo. Uhum. Né? Passar então para a segunda pergunta aqui, falando um pouco sobre a nota, desculpa, sobre a ação civil pública, né? Uhum. Então, como está aqui, assim, a partir da nota técnica, duas associações jurídicas, com apoio de diversas outras entidades, entraram com uma ação pedindo a suspensão, pedindo uma liminar, né, para suspender o relaxamento da quarentena em São Paulo, além de outras medidas de apoio à população. Né? Qual é o principal objetivo? É ir para o lockdown, é manter o que já tinha antes, é reforçar? O que é necessário aqui? Olha, o principal objetivo, primeiramente, é bom frisar que, de novo, todo o discurso do governador Dória e de vários prefeitos, principalmente do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, eles têm dito que o Plano São Paulo envolve uma nova quarentena, uma nova forma de quarentena. Primeiramente, isso não é verdade, tá? Não está sendo adotado quarentena nenhuma, certo? Isso também é outra falácia colocada para se entender que, para a população achar, né, de que existe um planejamento de controle da doença, certo? Quando, na verdade, não há. Não há. Quando você reabre o comércio sobre qualquer ótica, tá? Em meio ao crescimento dos principais indicadores, tanto da evolução da epidemia como da capacidade do sistema de saúde, tá? Você está abandonando efetivamente a quarentena. Tá? Então, a motivação dessa ação era mostrar, primeiramente, para o público, né, de uma maneira geral, que essas características do Plano São Paulo, essas características que tentam mostrar que existe por trás do plano, tá? A ideia de que eu ainda estou olhando para a saúde da população, quando, na verdade, todo o plano é voltado única e exclusivamente por uma ideia de retomada da economia, certo? Sim. Obviamente, a nossa nota técnica ela tem elementos para contestar, certo? O Plano São Paulo. De maneira nenhuma, a nossa nota técnica discorre sobre quais seriam as medidas melhores a se tomar. A nossa nota técnica chama a atenção da população para o fato de que não existe espaço, no momento da pandemia que está sendo observada no estado de São Paulo, para qualquer tipo de reabertura. Veja, o próprio discurso do governador Dória, exatamente uma semana antes do plano São Paulo, era de que existia a necessidade, tá, de se pensar no lockdown, porque os indicadores, principalmente para a região metropolitana de São Paulo, estavam crescendo assustadoramente, a ponto de o governo criar um feriado estendido para ver se aumentava a adesão ao isolamento. Ao final desse feriado, houve a ameaça do governador, tá, de que o estado de São Paulo poderia adotar o lockdown, certo? Ou medidas mais restritivas de mobilidade da população. Uma semana depois, sem nenhuma explicação, o governador veio a público
e falou que tinha um novo plano, né? Que era o Plano São Paulo, e que ia se partir para o relaxamento. É importante anotar, tá, a semântica colocada para essa mudança, que é isso. Esse novo plano é um novo plano de quarentena, segundo o governador. E isso não é verdade, porque é um plano de relaxamento das medidas de restrição. Perfeito. Bom, eu coloquei essa terceira questão aqui sobre a rede hospitalar. Não sei se você quer falar sobre isso, mas Como é aí que era a mesma questão? eu vou formular ela aproveitando o fato de que você mencionou algo sobre isso em São Paulo, né? Então, eu perguntaria assim, na primeira resposta, você falou da rede hospitalar de São Paulo e do uso dos hospitais de campanha como justificativa para começar a reabrir o comércio. Mas em que condições está, de fato, a rede hospitalar do Estado? Ela consegue segurar uma piora do número de casos por bastante tempo ainda? Olha, para o Estado de São Paulo, isso é bastante heterogêneo, tá? Ainda. Tá? De uma maneira geral, a rede, né, de hospitais do Estado de São Paulo tem sofrido um agravamento na demanda de leitos. Tá? Por quê? Por causa do aumento do número de casos. Então, por exemplo, para muitos municípios, principalmente municípios polos regionais do interior de São Paulo, como, por exemplo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, né, e outros municípios polos, nesses 7 dias que houve a abertura, em que esses municípios, por exemplo, como Ribeirão Preto, estavam na fase laranja, e Araraquara, por exemplo, estava na fase amarela, né, houve um agravamento, né, da ocupação de leitos, da taxa de ocupação de leitos. Tá? Isso é uma coisa que foi observada já nessa semana. Agora, veja bem, segundo o Plano São Paulo, que foi normatizado efetivamente, tá? Num diário oficial publicado no dia 29, né? Hoje, na apresentação feita pela equipe do governador, inclusive, foi apresentado um slide com essas contas. Mas, em momento nenhum, eles mostram efetivamente a falha do sistema de conta para avaliar o município. Veja bem, a classificação final de um município, para estar numa área vermelha, laranja, amarela, verde, etc. e tal, ela envolve a menor nota atribuída a um de 2 critérios: a capacidade do sistema de saúde ou a evolução da epidemia. Então, veja bem, durante esse período, durante essa semana que se passou, todos puderam observar que a cidade de São Paulo não entrou na abertura, né, pressuposta originalmente, certo? A despeito de ter tido uma avaliação laranja. Por que não? Porque São Paulo, no começo da semana, estava com uma taxa de ocupação de leitos de 83%. Em menos de 2 dias, tá, essa taxa de ocupação de leitos caiu para 64%. Como que foi feito isso? Ora, por um anúncio oficial de que o número de leitos nesses quase 2 dias tinham subido de 800 e poucos leitos para 1.100 e poucos leitos, certo? E aí, a cidade de São Paulo se classifica, porque não chegou aos 80%, tá, para estar na fase laranja, mesmo sendo observado, tá, que a cidade de São Paulo está quase dobrando o número de casos e teve o maior recorde na história da epidemia na cidade de São Paulo, tá, exatamente ontem, tá, do número de óbitos por dia na cidade. Isso mostra que essa questão do número de leitos, né, da taxa de ocupação de leitos, está sendo usado por muitos prefeitos como um escape para se colocar numa fase mais relaxada. Eu queria colocar aqui um outro exemplo
particular, que hoje, por exemplo, as cidades metropolitanas, né, do entorno de São Paulo, foram classificadas também para a fase laranja. O que, na minha opinião, é um absurdo completo. Veja, há alguns dias atrás, tá, lá para o dia 1 de junho, tá, Guarulhos apresentou uma taxa de ocupação de leitos públicos de 100%. Ora, obviamente, o prefeito deve ter trabalhado bastante, inclusive com hospitais particulares, para diminuir essa taxa de ocupação de leitos a ponto de ficar dentro do critério de relaxamento, tá? Abaixo de 80%, tá? Para ele passar para a fase laranja. Tá? Agora, eu queria chamar a atenção que isso é outro problema que está sendo observado em vários municípios do estado de São Paulo. Queria chamar a atenção o seguinte, que esse prefeito ele deveria virar público e mostrar a taxa do dia de hoje, que houve a liberação para o município para a fase laranja, tá? Dos leitos públicos. Vamos lembrar que pobre vai ser internado em leito público, mas não pode ser internado em leito particular. E que o rico ele pode ser internado tanto no leito particular quanto no leito público.